A ideia do frame de epistemologia pactual não comete o erro de selecionar um aspecto divino, o senhorio, em detrimento de outros. Por que Deus se revelou como Pai, por exemplo? Então, por que tratar a epistemologia divina como a do senhorio apenas? Há uma diferença. A Escritura revela Deus como Pai, revela Deus como Pastor. Há um autor, um teólogo do Antigo Testamento, William Van Gemeren, no seu livro Introdução ao Antigo Testamento, vou fazer esse apanhado para que você entenda por que eu acho que o frame toma o senhorio como ponto de partida. Você sabe que na teologia bíblica, a discussão é qual é o centro da teologia bíblica. Né? O que é que a teologia bíblica apresenta como um fio condutor da revelação? Então, você vai ter autores dizendo que é aliança, você vai ter autores dizendo que é promessa cumprimento, como Walter Kaiser. Você tem autores, Rudolf Mendes, dizendo que é a santidade, ou o povo de Deus, o templo, enfim. O Van Gemeren, né? E você vai ter autores como o Gerhard von Rad dizendo que não existe nenhum fio condutor. Pelo menos é assim como eu entendi. Eu posso ter lido esse aspecto do von Rad errado, tá bom? Não conheço o suficiente dele. E o Van Gemeren vai dizer que, na verdade, a Escritura apresenta muitos temas que convergem, obviamente, né, na pessoa de Cristo. Então, qualquer tema desembocaria, se nós pensarmos como o Frame está pensando aqui, qualquer tema deveria desembocar naquilo que ele propõe. Então, o tema do pastor, o tema do templo. Tome, por exemplo, o Greg Bill, fazendo teologia do Novo Testamento com a continuidade do Antigo. Então, ele já fez teologia bíblica do Éden, né, do templo, né, da idolatria, porque os temas convergem, tá bom? Convergem na única pessoa, no único Deus que existe. Né? Porque esses temas, eles refletem quem Deus é. Porém, e aqui talvez seja o ponto principal do Frame, veja, há um autor que trabalha com filosofia da religião, e é um cristão, né, de tradição reformada, que é o Roy Clouser. Acho que a Monegismo vai publicar um livro dele sobre o mito da neutralidade. O Roy Clouser tem uma consideração interessante sobre a revelação de Deus. Por exemplo, ele não quer dizer aqui que eu esteja concordando, eu estou dizendo que é um modo de pensar que é interessante. Por exemplo, como Deus pode se mostrar marido sem que antes ele tenha um povo ou a sua noiva, sua esposa? Tá? Então, antes de ter um povo, ele não pode ser marido. Tá bom? Como é que ele pode ser chamado de o Criador se não há criação? Então, como é que ele é chamado antes da criação? Ele não pode ser chamado, o Criador. Ele é Criador porque agora eu tenho criação. Então, como Deus pode ser chamado de pai se ele não tem um filho? Aqui entenda o que ele quer, o que eu estou falando aqui por filho. A paternidade tem que ter uma filiação. Os teólogos discutem sobre a filiação eterna de Cristo e tal, mas veja, nós só sabemos que ele é pai por revelação. Mas há um aspecto de Deus que não pode ser, que é de fato, existam outros, claro, mas que é de fato permanente, que é o seu senhorio. Né? Ele é Senhor. Ele é chamado aí, veja, ele é chamado de Senhor, e o Frame apresenta, tanto nesse livro dele, quanto na teologia sistemática, né, o senhorio como ponto de partida exatamente por conta disso. Deixa-me ler aqui um trecho, né? Diz assim: a Escritura descreve Deus de muitas maneiras e é perigoso sitiá-lo em qualquer uma delas como mais básica, ou seja, mais fundamental ou mais importante que outras. E ao procurar sumariar os ensinos das Escrituras, porém, podemos certamente fazer pior do que usar o conceito de senhorio divino como nosso ponto de partida. Senhor, Yahvé no hebraico, é o nome pelo qual Deus se identificou no princípio da sua aliança com Israel. É o nome, né, Kyrios, que foi dado a Jesus Cristo como cabeça da nova aliança, como cabeça do seu corpo redimido. As confissões de fé fundamentais de ambos os testamentos confessam a Deus Cristo como Senhor. Então, veja, Cristo é chamado de Senhor, o Espírito é chamado de Senhor, o Deus triuno é chamado de Senhor, mas o Deus triuno não é chamado de Pai. O Deus triuno é chamado de Senhor, mas o Deus triuno não é chamado de Filho, é a segunda pessoa da Trindade que é chamado de Filho. Então, o Deus triuno é chamado de Yahvé.
esse é o motivo, né, talvez o principal pelo qual o Frame toma o senhorio, né, como um ponto de partida para a sua epistemologia pactual. Ele não está cometendo, digamos assim, um erro grave, porque ele está olhando aqui, tomando como ponto de partida o Deus triuno. Tá? Então, digamos, uma teologia bíblica que fizesse tomar o Pai como ponto de partida. Obviamente, ela teria que colocá-lo, né, numa separação tal como mais fundamental, mais básica do que o Filho. E o que o Frame quer preservar, assim como o Von Til fez, é que no fundamento último do Deus triuno, não há primeiro e segundo. A unidade e pluralidade estão juntas. Não tem precedência a unidade sobre a pluralidade, ou seja, uma pessoa sobre as demais, e não tem precedência a pluralidade sobre a unidade. Unidade e pluralidade são fundamentalmente últimas. E essa unidade e pluralidade fundamentalmente últimas essa unidade é chamada de Senhor, tá? Yahvé, entendeu? Acho que esse é o ponto que deve ser considerado. Eu sei que talvez alguém possa perguntar assim, mas Deus é amor. Sim, a gente sabe que ele é chamado de Deus é amor. Né? Mas aqui é um dos seus atributos. Né? Quando se diz que ele é o Senhor, Yahvé, não é apenas, eu sinto-se parecer separar Deus do seu, né, o ser de Deus dos seus atributos, mas quando diz que Deus é Senhor, ele está mostrando a sua pessoa. Né? E o seu senhorio, nesse caso, então, toma-se como ponto de destaque. Se há problemas, é possível que sim. Há muita discussão sobre por que não. Veja, você fez a pergunta assim, por que Deus se revelou como Pai, por exemplo, ou então por que tratar a epistemologia divina como a do senhorio apenas? Porque ser revelado como um Pai, né, revelaria apenas uma pessoa na pluralidade. Tá? Na unidade, uma única pessoa. Mas ser revelado como o Senhor revela unidade e pluralidade, tá bom? Penso que é isso, eu não sei se os irmãos querem complementar alguma coisa. Não, foi muito bom. Citou o Clauser, citou o Torrance, que é isso? Jogou a discussão lá em cima. Agora, nem sabia. O Zé até colocou aqui embaixo uma pergunta, assim, e assim, meio sem resposta, mas ele até colocou assim, então, nesse sentido, não seria melhor uma epistemologia trinitária? Várias sentidos também, né? Assim, eu acho que até seria mais até distintivo, né? Assim, de uma epistemologia cristã chamada de trinitária. Ele faz isso. O Frame, como eu disse, ele tem um livro que trata sobre seus escritos, tá? O nome do livro é Breves Escritos Selecionados. Tem 2 volumes, Breves Escritos Selecionados. Então, no volume primeiro, Zé Bruno pode encontrar no volume primeiro, ele vai tratar sobre assim, os fundamentos do que seria o triperspectivos. Lá tem um ponto que é sobre a doutrina da Trindade. Tá? Logo após ele falar sobre o que é triperspectivismo, ou triperspectivalismo, o primeiro aspecto que ele vai tratar é sobre a Trindade, que ele vai chamar de o maior mistério, como qualquer outro chamaria. Né? Mas veja, lá ele diz assim, que as 3 pessoas não são idênticas umas às outras, elas são de várias maneiras distintas. Tá? Então, ainda que você possa falar sobre geração eterna, processão eterna, o Pai gerou eternamente o Filho, não o contrário. Então, ele não se manifestou somente como Pai, mas a segunda pessoa manifestou-se como Filho, revelou-se como Filho. E o Espírito Santo revelou-se como procedente do Pai e do Filho. Então, ainda que sim, a gente poderia chamar uma epistemologia trinitária, ela é. Né? Ela é. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o Frame não está deixando de lado a doutrina da Trindade como se fosse um aspecto menor. Pelo contrário. Por que ele vai falar sobre senhorio? Porque, no geral, a distinção que aparece é entre o Deus triuno, né, fundamentalmente o último na sua unidade e pluralidade, né, apresentando sua autoridade, seu poder, a sua presença, né, e em cada pessoa da unidade num aspecto da redenção, nesse aspecto, nesse ponto. Então, ele não é menos trinitário, digamos assim, tá bom? Ele não é menos, a sua epistemologia não é menos trinitária nesse caso, tá bom? Sim.
Muito bom.